Olá! Hoje 16 de junho de 2023. Eu sou o Juvenal, a voz que vai ficar na sua cabeça ou quando você quiser lembrar-se do essencial prático para você protagonizar a sua vida pessoal e profissional sempre, em qualquer tempo. Hoje, e, nos próximos dias eu, Juvenal, vou dar voz ao professor Dr. Del Piero para levar novidades em conhecimentos e sabedorias para você alcançar o máximo em autoconfiança e protagonismo. Se quiser saber mais ou conversar com o professor, basta usar o telefone de WhatsApp 19981778535 e falar comigo, ou com Miriam Gonçalves. Este é o 175º podcast de 2023 e neste podcast o professor Del Piero vai falar sobre o viés de recência. O viés de recência é a tendência de lembrar-se mais facilmente das coisas que aconteceram recentemente do que das coisas que aconteceram há algum tempo. Pode ser evitado ao considerar todas as informações relevantes, não apenas aquelas que são mais recentes. Você pode voltar nos podcasts anteriores e vai encontrar as descrições, meio e métodos de identificar e como lidar com vários vieses. No podcast 168 falamos sobre o viés do padrão ilusório. No podcast 169 falamos sobre o viés do arrasto e no 170 o tema foi o viés da ancoragem. No podcast de número 171 falamos sobre o viés do enquadramento e no podcast 172 falamos sobre o viés da retrospectiva. E naquele podcast de número 173 falamos sobre o viés da disponibilidade. No podcast 174 falamos sobre os vieses de otimismo e pessimismo. Importante, a série de vieses vai dar origem a um livro com o título OPRM, Psicologia, Realidade e Mitos, Desvendando Vieses. Lembrando que todos nós estamos sujeitos a esses vieses em algum grau, eles são parte de como nossos cérebros processam informações. O importante é estar ciente desses vieses e tentar reconhecê-los em nossas próprias percepções e decisões. Você já sabe, mas não custa lembrar. Viés é uma tendência cognitiva que nos faz ter uma inclinação não intencional para um determinado ponto de vista. Vieses podem ser o resultado de uma série de coisas, incluindo preconceito, heurísticas ou experiências passadas. Eles muitas vezes operam abaixo do nosso nível de consciência e podem influenciar nosso comportamento de maneira que nem sempre percebemos. Por outro lado, um gatilho é algo que incita uma reação ou comportamento. Na psicologia, os gatilhos são frequentemente associados a memórias ou experiências que evocam uma resposta emocional. Por exemplo, um gatilho pode ser um evento, uma imagem, um som, uma pessoa ou um lugar que provoca uma resposta emocional ou comportamental. Agora, eu vou falar sobre o viés de recência. Recência é a tendência de lembrar-se mais facilmente das coisas que aconteceram recentemente do que das coisas que aconteceram há algum tempo. Pode ser evitado ao considerar todas as informações relevantes, não apenas aquelas que são mais recentes. O viés de recência é um fenômeno psicológico que reflete a tendência humana de lembrar e dar maior importância às informações mais recentes que recebemos, em detrimento das que foram recebidas no passado mais distante. Esse viés pode ter um impacto significativo em muitos aspectos de nossa vida cotidiana, desde como tomamos decisões até como interpretamos eventos e recordamos memórias. Em termos de psicologia cognitiva, o viés de recência é um exemplo de como nossas mentes não são computadores perfeitamente racionais, mas sim sistemas de processamento de informações que foram moldados pela evolução para operar de maneira eficiente, embora nem sempre precisamente. Nosso cérebro foi projetado para se concentrar mais na informação recente porque, em muitos casos, é mais relevante para a sobrevivência imediata. A memória mais recente é mais facilmente acessada e, portanto, tem mais probabilidade de influenciar nosso comportamento atual. Por exemplo, se você se lembra que um certo tipo de fruta que comeu recentemente estava estragado, é menos provável que coma novamente no futuro próximo, mesmo que tenha tido experiências anteriores positivas com esse tipo de fruta. No entanto, o viés de recência também pode ser problemático em algumas situações. Por exemplo, pode distorcer nossa percepção de eventos, levando-nos a avaliar de forma desproporcional o valor ou a importância de uma informação recente em relação a informações mais antigas. Em um contexto de tomada de decisão, isso pode resultar em decisões inadequadas baseadas muito fortemente em eventos recentes e não considerando adequadamente as tendências de longo prazo ou a imagem maior. A seguir, estão algumas das vantagens e desvantagens do viés de recência, juntamente com exemplos de como esses pontos podem se manifestar. Vantagens do viés de recência.
Maior relevância da informação. As informações mais recentes geralmente são mais relevantes para as nossas necessidades e circunstâncias atuais. Por exemplo, em uma reunião de trabalho, as informações discutidas mais recentemente serão mais úteis para a tomada de decisões do que os detalhes discutidos no início da reunião. 2. Adaptação rápida a novas situações. O viés de recência pode nos ajudar a nos adaptar rapidamente a novas situações, permitindo-nos mudar nossa abordagem com base nos eventos mais recentes. Por exemplo, se você está jogando um jogo e as regras mudam repentinamente, lembrar-se das novas regras, em vez das antigas, será mais útil. 3. Priorização eficiente de tarefas. Em um ambiente de trabalho, as tarefas mais recentes geralmente são as mais urgentes. O viés de recência pode ajudar a priorizar eficientemente essas tarefas. 4. Evitação de repetição de erros. Lembre-se de erros recentes pode nos ajudar a evitar cometer os mesmos erros no futuro. 5. Maior eficácia no aprendizado. O viés de recência pode melhorar a eficácia do aprendizado, permitindo-nos focar em novas informações e consolidar essas informações na memória. 6. Facilita a interação social. O viés de recência pode facilitar a interação social, permitindo-nos lembrar de detalhes recentes sobre os outros, como o que eles disseram em uma conversa anterior. Desvantagens do viés de recência. 1. Distorção da memória. O viés de recência pode distorcer nossas lembranças, fazendo-nos lembrar de eventos recentes como mais importantes ou significativos do que realmente são. 2. Tomada de decisão subótima. Em um contexto de tomada de decisão, o viés de recência pode levar a decisões subótimas ao fazer-nos focar demais em eventos recentes e não considerar adequadamente a imagem maior ou tendências de longo prazo. 3. Sensibilidade excessiva a flutuações temporárias. O viés de recência pode tornar-nos excessivamente sensíveis a flutuações temporárias, levando-nos a tomar decisões com base em eventos que são provavelmente anômalos. 4. Viés de confirmação. O viés de recência pode contribuir para o viés de confirmação, fazendo-nos lembrar de informações que confirmam nossas crenças existentes e esquecer informações que as desafiam. 5. Sobrevalorização de tendências recentes. O viés de recência pode nos levar a superestimar a importância de tendências recentes. Por exemplo, um investidor pode decidir investir em uma ação com base em seu desempenho recente, ignorando sua performance de longo prazo. 6. Efeito de desvalorização do passado. O viés de recência pode nos fazer subestimar a importância de eventos passados e experiências, prejudicando nosso julgamento e tomada de decisões. O viés de recência é uma tendência cognitiva que envolve o peso desproporcional dado às informações mais recentes em detrimento das informações mais antigas. Essa tendência pode ser vista em várias áreas da vida, desde a tomada de decisões financeiras até as interações sociais. Exemplos de viés de recência. 1. Notícias e investimentos. Uma pessoa que acompanha o mercado de ações pode ser influenciada pelo viés de recência se ela reagir fortemente às últimas notícias sobre uma determinada empresa, mesmo que essas notícias não estejam alinhadas com a tendência geral de longo prazo da empresa. 2. Tomada de decisões comportamentais. Se uma pessoa teve uma experiência negativa recente com um tipo específico de comida, ela pode evitar esse alimento no futuro, mesmo que tenha tido experiências positivas com ele no passado. Isso é um exemplo de viés de recência, onde a experiência mais recente tem um peso desproporcional em sua decisão. 3. Tomada de decisões em reuniões. Durante uma reunião, uma equipe discute vários pontos, mas no final, as decisões são fortemente influenciadas pelos últimos pontos discutidos devido ao viés de recência. 4. Política. Durante as eleições, os eleitores podem ser influenciados por eventos recentes ou polêmicas que receberam muita atenção da mídia. Mesmo que um candidato tenha um histórico político longo e respeitável, um escândalo recente pode ter um impacto desproporcional na percepção dos eleitores, um efeito do viés de recência. 5. Esportes. Em esportes como o futebol, um jogador que tem uma série de bons jogos pode ser visto como superior a um jogador com um histórico de bom desempenho ao longo de várias temporadas, mas que tem tido um desempenho medíocre nos jogos recentes. 6. Marketing e publicidade. As empresas frequentemente aproveitam o viés de recência nas campanhas de marketing, apresentando aos consumidores informações ou ofertas especiais imediatamente antes de tomarem uma decisão de compra. Sinais exteriores de viés de recência. Algumas maneiras de identificar se uma pessoa está sendo influenciada pelo viés de recência incluem: item tomar decisões rápidas com base em informações ou eventos recentes, sem considerar as tendências de longo prazo. Item demonstração de reações emocionais fortes a eventos recentes.
Item alterar opiniões ou comportamentos com base em uma única experiência recente. Item dando importância excessiva a eventos recentes em conversas ou discussões. Item ignorar ou desvalorizar informações ou experiências passadas quando confrontado com informações recentes. Alguns sinais exteriores que podem indicar que uma pessoa está sendo influenciada pelo viés de recência incluem a tendência a tomar decisões rapidamente com base em informações recentes, esquecer ou minimizar a importância de eventos passados, ou ter uma perspectiva curta, focando apenas nos eventos mais recentes. O viés de recência é uma tendência cognitiva que faz com que as pessoas se concentrem mais nas informações ou experiências mais recentes do que nas mais antigas. Essa tendência pode influenciar a tomada de decisões e o julgamento de uma pessoa. Aqui estão alguns sinais e comportamentos que podem indicar que uma pessoa está sendo influenciada pelo viés de recência. 1. Decisões rápidas baseadas em informações recentes. As pessoas sob a influência do viés de recência tendem a tomar decisões com base nas informações mais recentes que receberam, mesmo que essas informações contradigam experiências ou dados anteriores. 2. Desvalorização de experiências passadas. Outra indicação do viés de recência é quando uma pessoa tende a esquecer ou minimizar a importância de experiências ou dados passados, especialmente se contradizerem a informação mais recente. 3. Perspectiva de curto prazo. As pessoas sob o efeito do viés de recência podem demonstrar uma perspectiva de curto prazo, concentrando-se em eventos recentes e ignorando o quadro mais amplo ou a perspectiva de longo prazo. 4. Uso frequente de informações recentes em discussões. Se uma pessoa frequentemente usa informações ou experiências recentes como base para suas argumentações ou pontos de vista, isso pode ser um sinal de viés de recência. 5. Linguagem. A linguagem usada por uma pessoa também pode revelar a presença do viés de recência. Palavras e frases como recentemente, ultimamente, nos últimos tempos ou a coisa mais recente que ouvi podem ser indicativos. Para ajudar a identificar e minimizar o impacto do viés de recência, eu vou deixar no espaço para descrição alguns recursos online para que você trabalhe o reconhecimento de que uma pessoa ou você está tomando decisões de vida pessoal ou profissional sob a influência do viés de recência. Neste ponto eu quero lembrar, os aplicativos e recursos online indicados nunca são substitutos para o tratamento profissional. Entretanto, o curso para desenvolvimento Atenção Plena e Gentileza são as luzes que projetam as competências, iluminam resultados e criam felicidade. Além de proteger a saúde mental. O curso para você e das pessoas queridas a você manter a sua saúde mental, reconhecer e evitar viver em padrões do viés da recência está na plataforma Ultimart. O ID para identificar é 2970487. O título é Como desenvolver uma presença mindful e o valor da atenção. Vale a pena dizer, você já sabe mais, não custa lembrar, atualmente mais de 78% da população em idade de trabalho formal ou de abrir negócios, vivem sob as forças do viés de padrão ilusório. Então vamos lá, experimente, indique e mostre como usar um aplicativo para facilitar desenvolver barreiras aos padrões de viés ilusório. Peça mais informações sobre o curso para desenvolvimento Atenção Plena e Gentileza são as luzes que projetam as competências, iluminam resultados e criam felicidade. Por fim, experimente responder às mensagens enviadas a você no mínimo, no mesmo dia. No próximo podcast eu vou falar sobre o viés de grupo ou viés de conformidade. Este é o desejo de se alinhar com as opiniões dos outros no grupo para evitar conflitos. Pode ser evitado encorajando a diversidade de opiniões e criando um ambiente seguro para o dissenso. Para evitar isso, busque ativamente evidências contrárias às suas crenças e tente ser aberto a novas informações. Escute os podcasts da série Memórias de Aula, leia os livros do professor Dr. Dal Piero, estude e tire somente o melhor de cada viés. Se quiser saber mais ou conversar com o professor, basta usar o telefone de WhatsApp 19981778535 e falar comigo. Lembre-se de que é importante buscar a ajuda de profissionais de saúde mental se você ou alguém que você conhece está lidando com as consequências das decisões e emoções baseadas no viés de padrão ilusório. No espaço para descrição de podcasts estão indicados os recursos que facilitam você conviver e evitar o pior do viés da retrospectiva. Fique com a paz e o bem.